É lógico que essa decisão do presidente Trump em ter prometido no dia 5 que iria reconhecer no outro dia que Jerusalém seria a capital de Israel, lógico que o povo palestino, que não é um povo pacato, claro, não iria receber com alegria esta decisão do presidente Trump. Com certeza a revolta, já era esperada essa revolta da parte, principalmente dos palestinos e, consequentemente, também dos povos árabes, das nações árabes. Já era algo esperado, claro que eles não iriam receber de bom grado essa informação onde o presidente Trump iria informar, né, no outro dia seguinte, no dia 6, que reconheceria Jerusalém como a capital de Israel. Com certeza isso só acirraram-se os ânimos, mas já era algo esperado, com certeza. A decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel teve consequências imediatas e violentas nos territórios palestinos. É evidente que essa decisão do presidente Trump em reconhecer, em declarar que Jerusalém é a capital de Israel, isso traria profundas consequências, e claro, isso estourando em violência, não era para menos, mesmo porque sabemos que o povo palestino não iria receber de bom grado essa decisão do presidente norte-americano. Lógico que as manifestações de violência já era algo esperado da parte dos palestinos e, consequentemente, a reação árabe, os árabes não ficariam quietos, não ficariam acuados, ao contrário, iriam partir para a ofensiva, hostilizando cada vez mais Israel. Já era algo esperado, mas o presidente Trump, ele prometeu isso no dia 5, no dia 6 ele então cumpriu com a palavra. Jerusalém é a capital da Palestina, gritavam os manifestantes na Cisjordânia. Mais de 100 feridos no lado árabe de Jerusalém, em Ramala, Belém e Hebron. O exército israelense fortaleceu a presença de tropas na Cisjordânia. E por mais que os palestinos gritem, façam arruaças, façam manifestações aí com violência, jamais irão dissuadir o presidente Trump da decisão que ele tomou, jamais. Por mais que os palestinos se revoltem, a comunidade árabe se una contra essa decisão do presidente Trump, né? A comunidade europeia também, de igual modo, o presidente Trump é alguém decidido, ele não vai recuar, ele não vai voltar a esta decisão que ele tomou, acertadamente tomou. Claro, como precaução, também não era para menos, o Israel não ia ficar apenas assistindo à revolta dos palestinos. Claro, o exército de Israel tem um exército forte, um dos exércitos mais preparados do mundo, claro, tomou as suas devidas precauções, né, fazendo ali a segurança, claro, segurança acima de tudo ali. Então o exército de Israel está preparado para revidar ali, pelo menos ali está se precavendo, né, contra as hostilidades, que com certeza serão muitas, mas o exército de Israel está preparadíssimo para qualquer revanche, qualquer situação. 2 foguetes foram lançados da faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, mas o exército israelense afirmou que eles caíram dentro do próprio território palestino. E outra coisa, esses foguetes disparados aí pelos palestinos só demonstra aí o despreparo da artilharia, né? A questão do fogo amigo. Eles já tiraram foguetes e caiu na própria área de abrangência aí dos palestinos. Só revela aí o fogo amigo, o despreparo da artilharia, né, um erro infantil em calcular mal aí os tiros, né, e caiu dentro da sua própria área. Então só demonstra o despreparo do exército, né, e dessa força aí dos palestinos, né? É o fogo amigo, é o tiro no pé, infelizmente isso aconteceu. O interessante é que eles atiraram ali a partir da faixa de Gaza, né, e visando atingir o sul de Israel, mas infelizmente, ainda que essas insurreições, ainda que esses levantes, né, veremos com certeza, coisa boa não sai ali dos palestinos contra Israel. Com certeza não esperemos ali negociações de paz, porque esse povo não quer paz, esse povo quer de fato ter uma capital só para eles, querem anexar Jerusalém e reconhecer Jerusalém como a capital deles, a capital da Palestina, mas claro que Israel não vai recuar 1 milímetro, Israel está decidido, né? E mais com o apoio do presidente Trump, com certeza Israel não vai recuar. Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, convocou uma nova intifada, uma revolta contra a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.
E essa terceira intifada aí agora pelo Hamas, né, Israel já sofreu no passado 2 intifadas. A primeira foi em 1987, quando naquela questão da Guerra de Pedras, quando os árabes ali, principalmente os palestinos ali, eles atacavam o exército de Israel, os militares de Israel, com pedradas, né, tirando pedras no exército de Israel. Foi o primeiro levante, a primeira intifada. E a intifada é isso, é revolta, é levante contra Israel. Depois, no ano 2000, aconteceu aquela questão ainda da segunda intifada, quando o primeiro-ministro Ariel Sharon, ele caminha ali na esplanada das mesquitas, né, e na área do templo ali, e isso não foi muito bem visto pelos palestinos. E aí, novamente, agora a segunda intifada. E agora surge o Hamas querendo aí fazer esse terceiro levante, né, essa terceira intifada. Lógico que o Hamas é um grupo ali extremista, né, guerrilheiros ali daquela área, né, inclusive não tem apoio, né. Eu vejo isso aí, se o Hamas acha que vai ter apoio principalmente das nações ali da Europa, da União Europeia, vai perder isso, porque tanto os Estados Unidos da América como a União Europeia, eles rechaçam, eles não apreciam de forma alguma este grupo extremista, né, estes guerrilheiros aí do Hamas. Tá certo? É um grupo terrorista que não tem apoio nem da comunidade europeia, nem dos Estados Unidos. Então, convocar uma terceira intifada, já sabe que não vão contar com apoio, pelo menos, a não ser que a União Europeia passe, não é de admirar, né, já que não apoiou o presidente Trump nessa decisão dele em reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, não é de admirar que a União Europeia agora novamente volte contra essa decisão do presidente Trump, agora apoiando o Hamas, tá certo? Então, com certeza, se isso novamente surgir, essa terceira, se for levada à frente essa terceira intifada, lembre-se que Israel não vai se dobrar, Israel continuará com o apoio dos Estados Unidos da América, com certeza. Questionado sobre as ameaças, o primeiro-ministro de Israel declarou: "Somos pela paz e tratados injustamente como agressores. Fazemos o que é certo para o nosso país. Quero unir o Oriente Médio contra a barbárie do Irã e dos vizinhos e contra o Estado Islâmico." Agora, acredito que esse levante, essa terceira intifada agora declarada pelo Hamas, que isso só deu munição para o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, né? Quando ele declara agora para o mundo ali, falando para o mundo, falando para as nações que quer apoio, né? Quer apoio ali e com certeza eu creio que ele terá apoio de algumas nações, além dos Estados Unidos, outras nações com certeza vão também transferir as suas embaixadas para Jerusalém. Mas foi muito feliz a expressão do primeiro-ministro quando ele está dizendo que Israel é pela paz. Israel é pela paz, sempre. Infelizmente, os palestinos, os árabes não são a favor da paz. Eles estão querendo ali realmente, se dependesse dos árabes, se dependesse dos palestinianos, ou dos palestinos, melhor dizendo, Israel não existiria. Isso é fato. Benjamin Netanyahu voltou a elogiar a decisão de Donald Trump e disse que vários países estão dispostos a seguir o exemplo e mudar as embaixadas para Jerusalém. Claro que nós já esperávamos isso, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, elogiar essa decisão do presidente Trump, e ele já aproveita esta ocasião para convocar outras nações a aderirem a essa decisão do presidente Trump em reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Lógico que muitas nações, em sua grande maioria, não irão transferir as suas embaixadas para Jerusalém. Agora eu vejo essa ida ou esta vinda dessas embaixadas, principalmente dos Estados Unidos, que é a primeira que com certeza chegará ali, como um conteúdo profético. Eu quero ler aqui um texto mostrando o que vai acontecer futuramente na ocasião do retorno do Senhor Jesus Cristo em glória, quando ele vai fazer ali uma separação. Essa separação entre as nações, aquelas nações que beneficiaram Israel e aquelas nações que foram hostis a Israel, que foram contra Israel.
Há um texto que está em Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, é um conteúdo, um texto profético, mas creio que a partir desta data, dia 6, guarda esta data aí no seu calendário profético, se você realmente aprecia a escatologia bíblica, guarda esta data, dia 6 de dezembro do ano 2017. Foi o dia em que o presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, ele reconhece mundialmente, anuncia para as nações que Jerusalém é a capital de Israel. O texto profético está em Mateus 25, 31 e 32. Vou ler esse texto. Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vem o verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O verso 33, vamos ler. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aquelas nações que ajudaram Israel ficarão à sua direita, mas os bodes, logicamente entendemos aqui como as nações que hostilizam Israel, ficarão à esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui vai outros textos mais à frente. O mais importante é que o Senhor vai separar aquelas nações que ajudaram ou que ajudarão a Israel. Gostaríamos muito que o Brasil estivesse do lado de Israel, mas se depender aí dos presidentes, pelo menos são pessoas que não conhecem nada da Bíblia, não conhecem conteúdos proféticos e com certeza continuarão sem apoiar Israel, né? Infelizmente isso, mas louva a Deus pela nação norte-americana, pela decisão do presidente Trump, que reconhece que Jerusalém de fato é a capital de Israel. As representações americanas no Oriente Médio tiveram a segurança reforçada. Sem dúvida, essa medida do presidente Trump em reforçar suas embaixadas aí, principalmente as embaixadas que estão ali no Oriente, em reforçá-las, isso é uma medida sábia e já como precaução, uma medida defensiva, podemos assim dizer, para se precaver contra as hostilidades que com certeza poderão vir. Uma precaução. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi à Jordânia para discutir a crise com o rei Abdullah II. Entendo que essa visita do presidente da Palestina ao presidente da Jordânia, para ambos ali conversarem, com certeza sempre será em desfavor de Israel. Porque no passado, nações se uniram, chefes de nações se uniram para ali em uma espécie de forma de coalizão lutarem contra Israel. Então creio que dessa cartola não vai sair coelho, não vai sair decisões que venham favorecer. Ao contrário, deve aumentar ainda mais as hostilidades, com certeza. Em visita à Áustria, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que o presidente Trump só está cumprindo a vontade do povo americano, já que o Congresso aprovou em 1995 uma lei que reconhecia Jerusalém como capital de Israel e que ele acredita que a situação dos lugares sagrados não vai mudar. E foi muito feliz essa conversa, essa declaração do secretário americano, né, o secretário de Estado americano, em dizer ali na Áustria que a decisão do presidente Trump é a decisão do povo. Essa decisão, inclusive, foi tomada aí há cerca de 12 anos atrás, foi em 1995, onde o povo, a maioria dos americanos, dos norte-americanos, concordam unanimemente que todos concordam que Jerusalém, de fato, é a capital de Israel. Então, a decisão já tomada aí há alguns anos atrás, como eu disse, 12 anos, mas somente agora com esse presidente, Donald Trump, somente ele teve essa coragem, né? Os outros presidentes que foram antes não tiveram essa coragem, essa ousadia, né, de cumprir com a vontade do povo. Mas o presidente ele é eleito, né, para cumprir a vontade do povo. Infelizmente isso não acontece no Brasil, mas lá nos Estados Unidos as coisas são levadas a sério e cumprem-se. Mas as críticas a Donald Trump continuam. O Kremlin declarou que a decisão rachou a comunidade internacional e avisou que a Rússia vai condenar a decisão na reunião de amanhã do Conselho de Segurança da ONU. Essas críticas do Kremlin, do presidente Putin, já era algo esperado. A Rússia se posiciona contra Israel. A Rússia não apoia, né, sempre
ficou contra. Dificilmente a Rússia iria ser pró-Israel. E com certeza a Rússia vai estar do lado dos bodes, com certeza, né? É por isso que é criado aquele jargão que as pessoas conhecem. Olha, a coisa está russa, realmente está muito ruim para a Rússia mesmo, porque se não apoiar Israel, a Rússia com certeza ficará do lado dos bodes, não será abençoada. A chefe de política externa da União Europeia reafirmou que Jerusalém precisa ser compartilhada entre israelenses e palestinos. A italiana Federica Mogherini prometeu se esforçar para que a cidade seja reconhecida também como a capital palestina. E essa declaração da chefe da política externa da União Europeia em achar que Israel deve se submeter a aceitar que a Jerusalém seja dividida, com certeza ela foi muito infeliz, porque Israel não vai recuar, como eu já disse, 1 milímetro não vai recuar, vai aproveitar esse apoiamento que tem dos Estados Unidos, não vai aceitar que a sua capital, de fato e de direito, seja dividida. E dividir, imagine você dividir sua casa com alguém que você não aprecia, que você não gosta. Então Israel não vai voltar atrás, né? Um pleonasmo, mas é bom dizer isso aqui. E isso me fez lembrar a questão uma palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele, lá em Marcos, capítulo número 3, verso 24, a questão dessa divisão, o Senhor Jesus foi muito enfático quanto a isso. Ele mostrou que se um reino estiver dividido, ele não pode subsistir. Jerusalém, se ela estiver dividida, de um lado pertencendo, sendo entendida como a capital de Israel, e também os palestinos reivindicando esse direito também de tê-la como sua capital, isso vai dividir a nação, não logrará êxito. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 24, o texto está escrito assim: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, não esperemos que Israel vá aceitar qualquer decisão que parta ali da União Europeia em querer ver Jerusalém dividida. Não vai aceitar, Israel não vai aceitar isso. ושוב נראה